Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós hoje iremos falar sobre o livro de Jó, um livro repleto de sabedoria, uma história impressionante, uma forma diferente de apresentar uma narrativa, ou seja, ele tem uma forma bem cativante de você ler e também é um livro que requer bastante atenção aos detalhes. Então, para que você não perca nenhum ponto, acompanha comigo a minha apresentação de slides e vamos nos debruçar nesse livro tão importante da nossa Bíblia Sagrada. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, vamos lá, né? O livro de Jó. O livro de Jó, existem alguns pontos que você não pode perder de vista. Então, primeiramente, ele faz parte de uma coleção de livros poéticos que nós temos na Bíblia. E os livros poéticos, quando nós nos atentamos à leitura deles, nós temos que observar alguns pontos. Então, não é como você ler um jornal, não é como você ler uma história contada, uma narrativa, né? É um livro poético, então ele tem características de fala e de linguagem que você tem que estar bastante atento, né? É um livro que tem bastante prosa. Então, qual é o conteúdo deste livro? O conteúdo é que vai falar sobre o sofrimento do justo, sobre a justiça de Deus e aonde nós encontramos a sabedoria. O período em que esse livro ele foi escrito, ele não é definido, mas nós temos aqui como uma estima, é que ele pode ter sido escrito até mesmo antes da época dos patriarcas, né. A autoria também não é, digamos, muito bem definida, mas como os primeiros escritos foram atrelados a Moisés, então imagina-se que talvez também essa autoria seja de Moisés, tá. Dando aqui continuidade ao que esse livro ele vai dar ênfase. A sabedoria é encontrada somente em Deus, pois a sabedoria humana não é suficiente para entender os propósitos da criação. Então, o tema sabedoria é um tema bem presente nesse livro. O sofrimento, ele não é explicado facilmente. Deus não tem a obrigação de explicar o porquê de todas as coisas aos seres humanos caídos. Então veja, qualquer pessoa, quando acaba de se converter, ou até mesmo antes da conversão, já se perguntou muitas vezes o porquê que Deus permite o sofrimento. Por que que tem tanta gente que sofre? Porque às vezes a gente vê um bebezinho sofrendo, né? Então aqui o sofrimento aplicado até mesmo nos justos, ou seja, aquelas pessoas íntegras. Por que que isso acontece? Esse é um grande questionamento de Jó. O temor do Senhor é o caminho da sabedoria. Então, voltando ao primeiro ponto, a sabedoria é encontrada somente em Deus. Então, qual é o caminho para obter-se essa sabedoria? Temer a Deus. Como é a estrutura desse livro? Então esse livro, ele é um livro que ele é perfeitamente organizado, então ele não é um livro que ele foi sendo escrito, digamos, de qualquer jeito, numa narrativa corrida. Não, ele foi um livro onde ele tem um prólogo, ele tem um grande enredo, ele tem um centro e ele tem um epílogo, né? Então, o prólogo vai acontecer ali nos 2 primeiros capítulos. Agora, digamos, uma boa parte do enredo, onde acontecem 3 grandes diálogos, onde Jó está em diálogo com os seus colegas, né, os seus amigos, entre aspas, vamos dizer assim, acontece do capítulo 4 ao 27. E na sequência existem alguns monólogos que acontecem, que são 3 monólogos, né, que acontece do capítulo 29 ao 41. E finalmente, né, o epílogo ali no 42.
Mas no capítulo 22 existe uma pergunta-chave para todo este livro, que é: onde se poderá achar a sabedoria? Esse ponto ele é bem importante, porque onde se encontra a sabedoria é no temor do Senhor. E aqui a gente vai ver exatamente como que ela se desenrola durante todo este livro, tá? Quando você estiver lendo este livro, eu acho muito importante que você sente, pegue seu marcador de texto, marque sem medo nenhum o nome de quem está falando, quem está respondendo e como está sendo a sequência desse diálogo. Então, aqui, antes de explicar como funciona esse diálogo, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Sabe quando algumas pessoas começam a ler aqueles planos de leitura anual que é selecionado mais de um livro por vez? Então, no mesmo dia, a pessoa lê um pedaço de Jó, um pedaço de Salmos, um pedaço de Novo Testamento. O que acontece? Jó é um livro para você ler sequencialmente. Porque se você for ler de pedaço em pedaço, corre um grande risco de você se perder no meio do caminho. E tem um outro detalhe também. Sabe aquelas pessoas que são os mestres de recorte bíblico? Ou seja, vai na Bíblia, não lê o contexto, só faz um recorte e coloca numa postagem? O livro de Jó é um livro que é perigosíssimo você fazer isso. Porque não é certo que o trecho que você vai estar recortando está de acordo com os ensinamentos de Deus. E agora eu vou explicar o porquê disso. Então, uma grande porcentagem do livro de Jó é um diálogo, onde Jó está num diálogo com três outros mestres. E os três estão acusando Jó. E Jó os responde. Porém, as suas acusações elas não têm um bom entendimento da justiça divina. E veja, às vezes os argumentos deles têm muitos versículos. Aí você vai lá e recorta um desses e não dá muito certo. Então, como funciona, né, todo esse diálogo? Então, ele faz uma acusação, Jó responde. Na sequência, Bildade faz uma acusação, Jó responde. Depois, Zofar faz uma acusação, Jó responde e volta para ele faz. E esse diálogo ele gira três vezes, tá? São os três grandes ciclos de diálogo. Pois muito bem, mas quem seriam esses amigos de Jó? Que pessoas são essas, né? Então, para trazer assim de um entendimento mais simples, então tudo aquilo que acontece com Jó é como que esses três grandes colegas fossem três grandes pastores, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui um pouco mais. Como Jó se defende de todas as acusações, a nova rodada passa a ser mais severa. Então, Jó são três ciclos, né? Então, no primeiro ciclo ali, Jó se defende, e daí eles aumentam ali um pouco. Todos os três amigos não medem palavras para chamar a sua atenção para ele, né? Chamando Jó de presunçoso, orgulhoso. Na terceira rodada, com discursos menores, ele acusa Jó de vários pecados. Bildade continua na temática da presunção e Zofar, né? Insiste na retribuição ferrenha de Deus contra os ímpios. Então, um grande ponto da teologia da época é: quem está em sofrimento é porque cometeu pecado. Então, Jó certamente haveria de ser um grande pecador, porque o sofrimento dele era grande, né? Convém ressaltar que, veja, essa teologia, ela, então, a intenção dela, digamos, era, digamos, fazer com que Jó entendesse que, digamos assim, ele pecou e ele tinha que se arrepender, né?
Então eles deveriam, digamos assim, ter ajudado Jó, mas não é isso que fazem, né. A necessidade de se dizer verdade ao próximo não exime ninguém de ter que usar de misericórdia e de ter um coração compassivo. Então, basicamente, o que estava acontecendo? Eles achavam que estavam dizendo verdades para Jó, mas estavam, na verdade, batendo nele, né. Mas vamos acompanhar daqui a pouquinho, detalhe a detalhe desse diálogo. Ainda, né, sobre a estrutura do livro, a gente tem que pensar que logo depois tem os monólogos. Então, o monólogo, né, diferente do diálogo, as pessoas falam sem alguém estar ali respondendo. Então, ali no capítulo 29, né, Jó tem ali um monólogo onde ele lembra do passado dele e ele diz que ele tem muita saudade. No capítulo 30, ele fala sobre a desonra e o sofrimento que ele está vivendo. E no capítulo 31, ele faz um grande protesto, né? E ele acaba até amaldiçoando a própria existência. Posteriormente, nós teremos os discursos de Eliú, que é um quarto personagem que chega depois, mas ele não chega para um debate. Ele faz quatro discursos, né? E, posteriormente, aqui na nossa aula, a gente vê detalhadamente do que se trata esse discurso, mas ele traz um discurso, um elemento diferente. Ele quase acerta. E, por fim, né, nós temos o discurso de Deus, né? Então, nesse monólogo aqui, Jó responde a Deus, mas não é um diálogo. Porque não é uma resposta diretamente para Deus sobre algo que Deus falou e Jó está retrucando. É basicamente Deus fala e Jó se arrepende. Ponto, né? Não tem como discutir com Deus. Pois muito bem. Eu acho que vocês já viram bastante algumas pessoas falando assim, poxa, paciência de Jó. Gente, cuidado, né? A presumir que Jó era uma pessoa paciente, você pode estar, digamos, colocando a palavra errada, né? Nós poderíamos dizer que Jó está mais para uma pessoa perseverante, firme, tal, né? Então, aqui, o que nós vemos? Jó não está exercendo paciência, ele está exercendo uma perseverança. Paciência aqui não é sinônimo de serenidade ou de impassibilidade. Tem antes um sentido de expectativa pelo que está acontecendo. Nesse caso, Jó foi muito paciente, pois aguardou o tempo todo por um encontro com Deus. Todavia, não se pode esquecer ainda que antes dele questionar os amigos e a própria teologia da época, ele, juntamente com seus amigos, ficou sentado na terra 7 dias e 7 noites. Mesmo ao considerar 7 como um número simbólico, ele representa o período perfeito de quietude e tranquilidade. Assim, não se pode excluir totalmente o lado manso de longanimidade presente na palavra paciente. E talvez por isso que tal personagem acabou ficando com essa fama. Mas veja, aqui, né, os adjetivos melhores, né, para Jó seria que ele é perseverante, que ele é sereno, mas que ele, digamos assim, estava ali realmente assim, falando com Deus e esperando muito uma resposta, isso ele estava. Então, não é uma espera passiva, tá? Não é, digamos assim, ele não estava pensando em nada enquanto isso acontecia. Pois muito bem, agora a gente vai realmente para o livro, né, a história de Jó, né? Então, basicamente apresentando o personagem, quem é Jó na fila do pão, né? Então, Jó, ele é da terra de Uz, né, um território a leste do Rio Jordão, né? Mas teoricamente ele não é israelita. Ocupação, ele é o próspero criador de animais, então ele tinha muitas posses. Ele era famoso pelo quê? Ser íntegro, ser justo, né, por
Depois, né, posteriormente, toda a história dele ficou mais famoso ainda por questionar a Deus por seus sofrimentos, sua perseverança de respeito às provações. Então, no prólogo dessa história, né, então aqui nós seremos transportados, né, para uma para uma cena onde nenhum ser humano poderia ter presenciado ela, pois a gente é levado ao reino celestial, né? Então vejam só o que está escrito em Jó, no capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, que significa acusador. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza que ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja só, essa cena do reino celestial, aqui você tem que pensar no seguinte: nenhum ser humano foi uma testemunha ocular disso, tá? Mas escrituras elas são inspiradas. Então, o escritor recebeu essa inspiração divina para escrever isso. Ainda nesse prólogo, o que acontece? Então, trazendo então Jó, um homem próspero com vários filhos, tudo mais, quando tinha festas, fazia sacrifícios para garantir que mesmo que algum dos filhos dele tivesse pecado, que haveria uma reparação diante do Senhor. Veja o que acontece com ele. No capítulo 1 ainda, no versículo 18 a 22. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Antes dessa cena, Jó tinha perdido todos os bens dele na mesma leva. Então aconteceu tudo na mesma noite. Eu peguei aqui só o trecho final que ele perde os filhos, porque é o mais impactante, né? Então aqui Jó raspa a cabeça, rasga suas vestes e faz essa exclamação. E aqui nem não peca contra Deus. Entretanto, o inimigo ele não se dá por satisfeito, porque Jó ainda continuava irreparável. Então ele retorna a Deus e pede, pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele a amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, está nas tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. Ou seja, tipo, pode ferir a pele dele, só não mate. Então, Jó, depois de ter perdido todas as suas riquezas, todos os seus filhos, estava na sarjeta, mas ainda tinha saúde. E agora não tinha mais saúde. Estava com lepra. Um ponto de atenção aqui. Principalmente uma doença como a lepra significava, para os da época, uma pessoa castigada, ou seja, era um ímpio sofrendo por seus pecados.
tá? Então a mulher de Jó basicamente diz o seguinte: você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, tudo isso aconteceu com ele e ele manteve-se íntegro. O lamento de Jó, né? Então, veja só. Ele passou a sofrer muito, porque estava totalmente sem recursos, totalmente sem, né, sem os seus filhos e doente, né? Então, ali ele diz no capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem e, e sobre ele e o negrume aterrorize sua luz. Apodreça, apoderem-se daquela noite densa de trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte nenhum dos meses. Então, veja, bem pesado, né? Então, aqui nós teremos, né, os colegas de Jó que vieram visitá-los e nós teremos o primeiro ciclo de discursos. Então, a grande questão a grande imagem que vocês devem ter, tentem imaginar o seguinte: imagine que é como se Jó fosse um grande pastor, né, daquela época, né, que ensina, tudo mais, conhecido por todos, de grande sábio, e outros três grandes pastores, né, de outras denominações, tal, ou até mesmo da mesma denominação, chegassem para conversar com Jó, né? E esses três foram ter uma grande conversa com ele. Então, era como se fosse um grande concílio ali. Então, no primeiro ciclo de conversas, então nós temos ali o discurso dos amigos de Jó, né? Então, as acusações aqui, elas até que são um tanto quanto brandas no primeiro turno, né? Então, ele faz, que é o primeiro a falar, né? Gira em torno de uma problemática do sofrimento versus santidade, ou seja, a acusação parte da seguinte premissa: ele está sofrendo porque pecou. Os santos não sofrem. Quem sofre é o ímpio, o pecador. Então, se você sofre, é porque está em pecado. Ponto. Para Bildad, a ênfase que ele destaca é: se está sofrendo, aceita o sofrimento porque é justo. Ou seja, é literalmente uma extensão do discurso de Elifaz, né? Enquanto que Zofar apela para a sabedoria, parece estar convicto, né? Digamos que a experiência dele e razão são mais do que suficientes para acusar o Jó. Ou seja, tipo, como eu sou um grande mestre, tal, conhecedor, Jó, aceita que dói menos. Com toda certeza você está errado, meu querido. Basicamente, é isso que vai no discurso de Zofar. Então, ele Jó defende-se dessas acusações, afirmando que seus amigos não ofereceram um único consolo, só acusações. Então, agora nós temos o segundo ciclo, ou seja, tipo, o primeiro não foi, então vamos, né, digamos assim, uma segunda rodada. Então, como Jó se defende de todas as acusações, uma nova rodada passa a ser mais severa. Todos os três amigos não medem palavras para chamar a atenção, para que ele não seja tão presunçoso. Então falaram as primeiras e agora o negócio já começa o seguinte: Jó, você é arrogante. Então ele recorre à sabedoria tradicional, reafirmando o ponto que
é o ímpio que sofre. É o ímpio que sofre. Ponto. Jó apresenta entender que a aflição vem de Deus e não entende o porquê tem esperança de um advogado divino, né? Então veja só, aqui Jó, ele praticamente ele diz o seguinte, mas como que eu poderia me defender, né? Não tem o porquê me defender, é Deus, né? Bildade reforça o discurso de Elifaz e acrescenta que Deus não ouviria Jó. Jó reclama de seus amigos de Deus tratá-lo como inimigo, mas ainda assim mantém um tom de esperança. Zofar rejeita a esperança de Jó e repete o destino dos malfeitores. Veja aqui que o segundo, né, ciclo de discursos, você vai acabar observando, se você prestar bem atenção, que ele meio que lidera um pouco o tom dos discursos dos colegas. Bildade geralmente segue a linha de Elifaz. Isofar é como se fosse aquela pessoa que está no discurso, que ele é mais altivo, mas assim, ele é aquela pessoa, digamos, que se acha um pouco mais vaidosa, mais assim, mas não apresenta bons argumentos, mas só termina de bater junto, né? Aqui nós poderíamos dizer assim que Zofar seria aquele que chutaria cachorro morto, né? Então, ou seja, aquela pessoa que até o argumento dela é um tanto quanto assim para machucar mesmo ou para se exaltar mesmo. Então tem-se o terceiro ciclo, né? Aqui ele insiste repetindo, né, as acusações, pois acredita que Jó só poderia ter feito o que o Senhor reprova para viver de tal forma e o chama para o arrependimento. Então aqui, basicamente assim, ó, Jó, eu não sei o que você fez, mas você fez alguma coisa. Você com certeza fez alguma coisa, né? Mas Jó, né, mais uma vez apresenta o desejo de levar a sua causa a Deus, porém tem temor e tremor. Por quê? Poxa, como que você vai levar alguma questão a Deus? Ou seja, questionar o julgamento divino. Bildade expressa que Deus é grande demais para que Jó questione. Jó concorda sobre a majestade divina, mas discorda das suposições que os amigos tiram dela. Zofar não discursa nesse ciclo. Então, veja, né? Se você, né, prestar atenção, então aqui Zofar já falou, cara, desisti desse papo aqui, né? Mas ele faz Bildade, né? Continua. Aqui vale ressaltar um ponto. A Jó, ele é considerado pelo próprio Deus justo e íntegro. Isso é muito importante você lembrar de todo o livro, porque Jó a todo tempo é considerado pelos três colegas como alguém altivo, porque ele fala que ele era irrepreensível. Só que para e pensa agora sobre o seguinte: uma coisa é você ser metido, arrogante. Outra coisa é você saber quem você é. Ah, Diego, mas nossa, mas que difícil. Gente, tenta imaginar a seguinte cena. Imagine que Jó falasse assim: Eu sou justo e eu sou íntegro, Senhor. E o Senhor dissesse assim: É mesmo, meu filho, você é. E aí, na sequência, ele diz para outra pessoa: Eu sou justo e íntegro. E essa pessoa fala: Ai, seu metido. Gente, o próprio Deus concordou. Então, Jó é realmente justo e íntegro. Vamos lá. Aí temos um discurso de Jó.
Depois de argumentar que a integridade demanda que ele defenda sua inocência, Jó vira a mesa sobre seus amigos, que se tornaram seus inimigos, ironicamente lembrando do destino dos ímpios, né? Então veja, Jó literalmente coloca assim: poxa, vocês vieram aqui para me trazer algum conforto, algum consolo, só bateram em mim, mas poxa, eu acho que vocês estão esquecendo de algumas coisas que está no próprio discurso de vocês, né? Perdão. Então, nesse próprio livro, no capítulo 28, temos aqui um ponto muito importante. Essa pergunta ela é central no livro. Então, o que ela traz? A questão da verdadeira sabedoria. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só ele sabe onde ela habita, pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Então, aqui, né, neste capítulo, será entendido muito bem que a sabedoria é algo que só é encontrada no temor de Deus. Mas por que falar, né, de sabedoria? Porque veja que eles estão quebrando a cabeça de diversas maneiras para entender o como funciona a justiça divina. Eles não conseguem entender, está fora do entendimento humano. O chamado de Jó por vingança. Vingança de quê? Né? Então, aqui é vingança porque ele gostaria que Deus aplicasse o juízo dele sobre a causa dele, né? Então, aqui, veja, no capítulo 29, Jó ele vai lembrar de como era a vida dele no passado, de como as pessoas honravam ele e como ele era bem-aventurado. Ele fala que ele tinha saudade de quando o Espírito de Deus passeava pela casa dele. E aí, na sequência, no capítulo 30, ele fala de como agora ele é desonrado, as pessoas olham para ele com desprezo, ele é ofendido e ele sofre. E, por fim, ele faz um grande protesto, né, né, sobre a inocência dele. Veja aqui, no capítulo 29, como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Então, ou seja, tipo, Jó vivia uma vida plenamente próspera em todos os sentidos. Então, aqui, né, próximo de Jó e desses grandes mestres. Então, se a gente fosse fazer uma grande alusão assim, né, existiam ali quatro grandes pastores, muitos teólogos poderosos, né? E ali, perto deles, estava tipo um obreiro, né? Um rapaz mais jovem chamado Eliú. E Eliú, no começo, decide não entrar nessa discussão, mas quando ele entra fazendo um monólogo, não é um diálogo. Ele faz um discurso, né? Então, ele não entra em debate ali, né? Mas, basicamente, nas quatro falas dele, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a natureza disciplinadora do sofrimento. Então, basicamente, ele vai dizer, né, que ele, o sofrimento produz sabedoria na vida do ser humano. Só que o que acontece? Ele o começa muito bem, mas termina tal como os demais.
Então Eliú concorda com os três anciões no que diz respeito a Deus governar um universo justo sem exceção. Mas Jó não discordou disso em nenhum momento. Ele concorda que Deus é justo. Eliú destaca a inutilidade dos apelos de Jó por inocência. Tipo, ó, cara, você tá errado em dizer que você é inocente, né? Com certeza você fez alguma coisa. Eliú conclui retornando ao tema de seu primeiro discurso, antes de exaltar a majestade de Deus, que ironicamente prepara Jó para o que vem a seguir, né? Então veja, Eliú começa bem, mas acaba terminando, digamos assim, por um caminho aonde acaba chegando assim, olha, Jó, lá no fim das contas, eu acho que você fez alguma coisa assim, né? Então, né, depois de Jó pedir tanto, Deus se pronuncia. No primeiro discurso, Deus começa com a pergunta básica para toda a sabedoria humana: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Basicamente, já começa chegando, né? O restante é uma litânia de perguntas sobre a criação. É com a intenção de dar a Jó e seus amigos a seguinte perspectiva: onde vocês estavam quando eu lancei os alicerces da terra? Ou seja, basicamente, o discurso de Deus apresenta o seguinte: vocês não sabem nada, pois não têm condições de saber coisa alguma. Então, Jó, nesse momento, responde: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi nada. Basicamente, a resposta de Jó é resposta nenhuma, por isso é um monólogo. Deus fala a Jó e Jó responde. O segundo discurso reconta sobre forças poderosas de Deus e desafia Jó a demonstrar sua própria perícia. Como se ele pudesse, né, digamos assim, se veja, a questão que Deus coloca para eles pensarem é o seguinte: será que se vocês fossem Deus por um dia, com esse conhecimento limitado que vocês têm, como que vocês julgariam a humanidade por completo? Como que vocês julgariam todas as nações, todas as pessoas? E como que vocês aplicariam também justiça de uma maneira correta? A grande questão suscitada pelo livro encontra sua resposta na dupla reação de Jó, a saber, sua admissão de que ele falou sem entendimento e seu arrependimento, uma vez que verdadeiramente viu Deus. E, é claro, que o autor pretende que os outros também façam. Então, basicamente, ele fala ali, né, do Berremonte, do Leviatã, que eram grandes figuras mitológicas da época. Alguns, né, digamos, tem alguns questionamentos sobre isso, se tem a ver com os dinossauros, mas não é esse o ponto do livro. O ponto do livro é que essas criaturas eram criaturas que causavam caos e eram extremamente poderosas. E como julgar o que essas criaturas fazem? Como decidir o destino dessas criaturas? Como detê-las? Né? Então, basicamente, isso deixa qualquer ser humano paralisado. Né? Porque como julgar a humanidade? Então, ali no final, Deus, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos. Como eu disse para vocês, Elifaz estava numa posição meio que de líder, né, dos dois. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Meu servo Jó orará por vocês
eu aceitarei a oração dele e não farei nada com vocês, o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Caros, tentem imaginar o seguinte: os três que acusaram Jó estavam muito errados mesmo. E veja, esse ensino já existe há muito tempo. E agora eu convido você a fazer a seguinte reflexão. Será que você já não viu na igreja contemporânea, em alguns irmãos, em outras igrejas, pessoas dizendo assim: ah, cara, se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa e Deus está te castigando por isso. Veja, esse tipo de julgamento não está na palavra de Deus. Cuidado com isso, tá? Ali em Jó 42, o Senhor abençoou a vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Então, o que acontece é que, no final da história de Jó, nós temos algumas grandes lições, né? Então, o sofrimento, ele pode aplacar a vida do justo. Nós não entenderemos muitas vezes o motivo pelo qual isso acontece, mas nós sabemos que isso existe. Hum, Afinal de contas, algumas vezes a gente pode ver, digamos, um bebê que acabou de nascer e sofre com uma doença e nós não entendemos. Veja, aquele bebê nem teve tempo, tadinho, de fazer qualquer coisa, mas ele sofre. O sofrimento é aplacar, acontece, é impossível você estar nessa vida e não sofrer. E o sofrimento acontece com os justos também. A sabedoria, você pode até encontrar sabedoria em livros, em estudos, tudo mais, mas a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, vem somente mediante obediência, mediante ao temor do Senhor. Então, meus caros amigos, o livro de Jó é um livro repleto de conhecimento e um conhecimento que deve servir como um belíssimo filtro contra a má teologia que fala coisas que não são verdades. Lembre do seguinte: os três amigos de Jó enchiam a boca para acusá-lo de várias coisas e nenhum deles estava certo. Então, meus caros amigos, essa foi mais uma aula. Bons estudos, uma boa semana e que Deus os abençoe.